Olá, olá, tudo bem? Aqui Maurício Cano, do Japonês Criativo no Instagram. Vejamos, só para encaixar aqui, para conseguir falar. Vamos ver. Também, o complicado é só conseguir deixar isso aqui numa posição adequada. Um momentinho só. Acho que foi. Agora, mais ou menos. Eu vou deixar isso aqui na posição vertical, viu? Pronto, acho que quebrou o galho. Botei um prendedor debaixo do celular. Também agora eu começar a live no Instagram, parece, agora no Facebook. Deixa eu ver. Onde que eu mando aqui no Facebook também. Um momentinho só para conseguir configurar também aqui no ao vivo do Facebook. Pronto. Acho que eu também consegui aqui iniciar também no Facebook. Olá, tudo bem? Pessoal aqui no Facebook também, na conta do Japonês Criativo. Estamos aqui também iniciando então mais uma live. Acredito que a quinta, né? Olá, pessoal do Japonês. Agora sim que foi. Iniciou também aqui no Facebook. Olá, pessoal do Japonês Criativo no Facebook. Aqui também estamos iniciando a live. Isso aqui acho que é a quinta ou sexta live seguida, né? No quinto ou sexto domingo seguidos. Beleza, vamos lá. Bom, deixa eu ver se eu consigo arrumar mais um pouquinho aqui só esse suporte aqui do celular. Pronto, acho que quebrou o galho assim. Bom, vamos lá. O objetivo de cada encontro aqui, né, sobre todo domingo, é a gente comentar um pouco sobre algumas dicas de Nihongo, do idioma japonês, colocando algumas a partir de alguns posts que a gente anda publicando, né, no nosso canal mesmo, né. Vamos observar então os últimos posts que a gente publicou. Por exemplo, o post que a gente publicou no começo da semana que começou aí, faz 3 dias, foi o do Tsumaranai desu ne. Tsumaranai desu ne. Certo? Ou seja, que tédio, né? Que chato, sem graça, né? Então, Tsumaranai, né, é um ikeioushi, ou seja, é um adjetivo, né, no japonês, que tem sempre 2 tipos de adjetivos, tá? O adjetivo tipo i e tipo na. Para a gente diferenciar entre eles, né, a gente pensa na questão de se ele termina com na, quer dizer, ou se termina com i. Na verdade, essa coisa de terminar com na só vai ser útil de pensar se for encaixar o substantivo em alguma outra palavra substantiva, tá? Por exemplo,
yume, tá? Yume, a gente não considera um ikeyoshi, ou seja, um substantivo tipo i, porque ele, por mais que ele termine com i, e é esse o nosso centro, né? Nosso critério de avaliar se é um adjetivo tipo i ou não. No caso do yume, a gente escreve yumei, tá? Mas a gente pronuncia yumei, tá? Porque no japonês, por padrão, se você coloca um adjetivo com qualquer palavra, na verdade, com e mais i, a gente vai fazer um alongamento do e, tá? Então, no caso, yumei, então não vale para considerar ikeyoshi, tipo i, tá? Porque a gente pronuncia e alongado. Da mesma forma com kirei, né? Escreve kirei, mas a gente pronuncia kirei, beleza? Então, kirei e ume são dois adjetivos que têm cara na escrita de você ser um tipo i, mas na verdade, quando você pronuncia com e mais i alongando a pronúncia do e, então não dá certo, tá? Você acaba pronunciando o e alongado e vira um nakeyoshi, tá? Não conta como i. E no caso do sumaranai, aí não tem e mais i, né? Sumaranai, então vai ser um ikeyoshi, né? Um adjetivo tipo i, tá? Então, sumaranai, para falar, por exemplo, para você negar o adjetivo, né? Sumarana kunai, tá? Você troca o i final por kunai, tá bom? Sumaranai, sumarana kunai. Você troca o i final por kunai. Sumarana kunai. Ou seja, não tá chato não, né? Não tá desinteressante, né? Ou seja, qual é o contrário, né? Qual que é o hantai? O contrário, né, do Tsumaranai seria, por exemplo, o Moshiroi, né? De interessante, né? Ou você pode falar, Tsumarana kunai, né? Ou seja, não tá desinteressante, não tá chato. O Moshiroi desu, né? Tá bacana, tá interessante, né? Espero que é assim que achem minhas lives, porque eu tento pelo menos fazer com que não sejam chatas, com que não sejam sumaranai, né? Olá, né? Konbanwa. Quem estiver aí dando uma visitadinha, pode mandar um alô, um comentário. Sempre agradeço aí os comentários. Para mandar uma dúvida, tá? Pode ficar à vontade no que eu puder contribuir, né? Então, comentei aqui de um post da semana, do Tsumaranai, de desinteressante e chato, né? O que me inspirou a isso foi, né, justamente o nosso tempo, né, de quarentena, né? Do tempo de isolamento social, né? De coronavírus, né? Ou coronavírus, né? Em que a gente acaba ficando muito isolado uns dos outros, não pode sair direito, né? O Brasil já está retornando, né? Mas infelizmente de maneira um pouco irresponsável, né? Então está um pouco complicado, né? Mas o ideal ainda, já que o Brasil está bem complicado ainda de casos, é ficar mais nesse isolamento sumaranakunai, sumaranai mesmo, né? Tá meio chato, mas fazer o quê, né? Shoganai, né? Não tem o que fazer. Em japonês, shoganai, né? Que seria que não tem jeito, não tem o que fazer, né? Então, kyotsukete kudasai, né? Tome cuidado, né? Se cuide. Esse também, inclusive, é outro post que eu coloquei ultimamente, né? De tome cuidado, né? Kyotsukete kudasai, né? No caso do Brasil, né? Buradiro, estamos ainda em um grande número de casos, né? De coronavírus, né? E até relembrar de uma outra expressão que a gente viu anteriormente nos posts do Instagram, do Facebook, né? Jishuku Kikan. Jishuku Kikan é como o japonês costuma chamar, né, a forma que a gente tem de fazer ultimamente, né, um autocontrole, né, uma autorrestrição, né, para tentar evitar, né, que a coisa piore demais, né. Jishuku Kikan, um Kikan, né, que é de período, né, uma época, né, e o Jishuku, né,
que é de autocontrole ou autorrestrições, tá? Tinha ainda mais um outro termo que aparecia, assim, gaishutsu. Gaishutsu que é de saídas, tá? É, gai de fora e shutsu de partir, né? Então partir para fora, né? Então, ou seja, é particularmente um período de restrição de saídas. Gaishutsu de shuku kikan. É esse tipo de coisa que a gente acaba tendo que utilizar explicando em Nihongo, por exemplo, tá? Que mais? Quem tiver aí no Facebook, por exemplo, tá? Pode ficar à vontade para mandar um alô e fazer algum comentário. Então, bom, então comentei um pouco dessa questão aqui do Sumaranai, né? Esse foi um post que eu tinha feito inspirado aí nessa época de coronavírus, tá? Vamos ver o que mais aqui. A gente tinha mandado também uma expressão lá no Instagram e também no Facebook também, do Ishokenmei, tá? Ishokenmei, aí seria a ideia de com o máximo de esforço possível, tá? Uma expressão super poderosa, né? Ela tem semelhança com a ideia do gambarimasu, né? Ou seja, se esforçar, tá? Eu mesmo estava aqui com um pouco de sono agora há pouco, né? Oxe, nemui kedo, né? Sonolento, né? Com sono, porém, nemui kedo, né? Gambarimasu, né? A gente se esforça, né? A gente tem compromisso aqui. Então, ishokenmei, né? Ishokenmei, né? Com o máximo de esforço possível, né? A gente faz acontecer, né? Yarimasu, né? A gente, por exemplo, benkyou shimasu, a gente estuda, né? Ou a gente trabalha, né? Shigoto shimasu, né? E aí, então, são algumas possibilidades, né? Que a gente tem aí para trabalhar. Essa expressão Ishokenmei, eu lembro que também aparecia uma música do grupo de garotas, né? Japonesas, chamado Morning Musume. Morning Musume. Não lembro muito bem como é que era exatamente a música, mas tinha esse Ishokenmei junto. Deixa eu ver. Senshi Monogatari, isso. Senshi Monogatari era o nome da música que eu me lembro. É uma música bobinha, enfim, mas era bem animada e divertida. E que ficavam as garotas contando a história sobre elas, num trem e algo do gênero, ou no palco mesmo, né? Enfim. E eu me lembro que, então, em uma hora me marcava que falava essa expressão. Ishokame! E que era para que vamos nos dedicar ao máximo, né? Algo do gênero. Isho. Até a gente pode também lembrar que Ishoni, né, também a gente pode usar para falar de juntos, né? Por exemplo, Ishoni, né, benkyou shimasu ka, né? Ishoni, benkyou shimasen ka, ou seja, um convite para vamos estudar juntos, por exemplo, né? Então, na verdade, tá? É só uma dica para pensar na pronúncia, porque no caso do kanji do Ishoni de juntos e do Ishokenmei, não batem, na verdade, tá? Mas podemos imaginar só para ajudar na lembrança, né? De, vamos fazer algo juntos e a união faz a força, né? Podemos pensar assim também. Ishokenmei, né? Então, Ishoni, Ishokenmei, né? Vamos juntos com toda a dedicação aí, né? Essa é uma possibilidade, tá? Que mais que a gente tem aqui? A gente também produziu um post recentemente do Naruto, né? É uma das músicas que eu mais gosto, né? Do mundo dos animes. Por mais que eu não tenha visto exatamente Naruto, mas muita gente acaba tendo
um gosto, né, por esse seriado, né? No caso, coloquei o início da música de abertura do Naruto, né? Que é o... Como chama? Acho que Bluebird, né? Na forma em inglês. Brubado, se fosse puxar pro japonês, a forma do inglês, né? E a música começa, né, com o verso Habaratai tara modoranai to ite. Aí, ou seja, esse primeiro verso, ele pega o verbo rabarataita, desculpa, rabataita, né? Rabataita. Bom, isso aí a gente pode imaginar, sendo um verbo que termina com ita, ele é uma forma passado curto, tá? Do verbo rabataku, tá? Rabataku, que tem a ver com bater as asas, tá? Então fica aí numa ideia de referente a voar, então, né? Rabataku, né? Por que eu consigo imaginar isso? Inclusive, se for ver no dicionário, não vai conseguir encontrar no dicionário rabataita, né? Só vai achar a forma rabataku, né? Daí tem que estudar na forma dos passados curtos em japonês ou informais, que quando a gente tem um verbo na forma curta, habataku, por exemplo, acaba com ku, assim como um verbo mais comum, que é o kaku, descrever, aí a gente vai fazer, então, a forma dele de forma curta, passado, né? Vai ser, troca o ku por ita, certo? Então fica habataita, habataita, beleza? Habataku, habataita. E ainda assim, a gente ainda não tem um sentido completo dessa expressão. Então não é que de fato alguém voou, é a ideia de que tem a possibilidade de voar, está cogitando, né, tá pensando na possibilidade de voar, tá? Porque terminou o tá não sozinho, mas terminou com rabataitara, tá? E aí, peraí, deixa eu arrumar o mouse aqui no computador, agora sim melhorou. Então, rabataitara. Então, quando termina no japonês um verbo, né, com o tará, ou seja, que é uma forma que você está colocando a forma tá do verbo com o ra, então você está indicando a possibilidade de, no caso, voar, né? Se fosse no lugar do rabataku, um verbo mais simples, né, mais comum, que é o kaku, que também termina com ku, também podemos fazer da mesma forma. Kaku, kaita, ou seja, escrevi, ou kaitara, né? Ou seja, se eu escrevesse, tá? Tipo, por exemplo, tegami o kaitara, se eu escrevesse uma carta, aí aconteceria uma coisa. Ou sei lá, meru o kaitara, ou seja, se eu escrevesse um e-mail, né? Assim por diante, tá? Que mais? A gente tem então, aqui no caso, então, rabataku, rabataita, rabataitara. Ou seja, se eu batesse as asas, se eu voasse, né? Nessa ideia, né? Então, o que mais acontece nesse verso? Modoranai to ite, certo? Então, modoranai, a gente vai ter uma consequência dessa possibilidade de voar. Modoranai, do verbo modoro. Aliás, nossa, agora que eu vi, ficou com uma letra errada lá na versão romântica do post. Depois tem que até corrigir. Nem sei como. Depois eu só pôr uma observaçãozinha. Tá modaranai, não é modoranai, tá? Então, modoranai to ite. Então, modoro, de voltar, tá? É um dos verbos que a gente tem para utilizar para fazer movimentações, né? Então, modoro, modoranai. E tem iku, que é ir para algum lugar, né?
Temos kuru, que é vir para onde a gente já está, né? Uma referência. Então, tipo, venha, né? Kuru, né? Ashita kuru, ou seja, amanhã você vem, né? Ou, hai, iku, né? Tipo, sim, eu vou até onde o outro está, por exemplo, né? Eu vou sair de onde eu estou, eu vou para outro lugar. Iku, né? Ou ikimasu, na forma mais polida um pouco, né? E temos o modoro, que é voltar para algum lugar, né? É semelhante com o kaeru, né? Que é voltar para casa, particularmente, tá bom? Kaeru, voltar para casa, por exemplo. Kairanai, não voltar para casa. Mudoranai, não voltar para algum lugar, sei lá qual, tá? Então não importa muito bem, no caso do Modoro, para onde que é voltar. No caso do Kaeru, sim, importa que vai voltar para casa, para onde mora, né? Ou para onde é a sua origem de fato. Beleza? Então, Mudoranai é mais amplo, né? Ou seja, quem tem então a ideia de que se voasse, né? Se batesse as asas, se tivesse essa possibilidade, não voltaria, né? Aparentemente porque voar é bom demais. Eu não tenho tanta experiência de voar, a não ser quando eu voei de avião, às vezes, né? Ou de asa delta, né? Que a gente realmente sente na asa delta voar para valer, né? Sozinho, mesmo sem estar num espaço que a gente pode andar por aí e tal, né? Enfim. Aqui é o que diz na música. To ite, né? Quando a gente bota esse to ite no verso da música, então, em qualquer frase em japonês, a ideia é que você está dizendo que isso aí é o que foi citado, o que foi falado por alguém. A partícula to, a gente usa para você finalizar alguma citação, né, alguma frase que alguém falou, e aí você coloca um outro verbo para indicar, tipo, tal coisa, alguém falou. Né, no caso, to iu, ou to imasta, tá? Alguém falou. O to iu, alguém fala. To ita, alguém falou, né? Ita e imasta, por exemplo, é a mesma coisa, só que estão só em tempos diferentes, né? Quer dizer, estão só em formas de polidez diferentes, tá? Ita, passado curto, e imasta, passado formal, tá? Beleza. Mas aqui no caso não está nem ita, nem imasta, apesar que está uma forma it, que é bem parecida com a forma ita que eu falei agora, né? Que ita é a forma passado curto, né? Informal do japonês, né? Que por acaso eles parecem bastante com a forma T que está aqui na música, né? Que a gente pode ver aqui no... Botei esse trechinho aqui no post de faz um dia, de ontem mesmo. Então... Por quê, né? Então que tá essa forma T ao invés da forma tá, né? Que são meio que irmãs gêmeas quase, né? Ou primas, enfim. Bom, a gente pode indicar a forma T, por exemplo, para duas coisas, né? Pode ser para o imperativo, então diga tal coisa, né? Mas acho que ficaria um pouco estranho pensar assim. No caso desse contexto, se pudesse voar, não voltaria. Se pudesse voar, não voltaria. Diga isso. Né? Sei lá, fica estranho talvez. Enfim, vai do contexto. Mas também pode ser a ideia, ainda mais numa música que tem vários versos um seguindo o outro, a ideia de você estar tendo uma continuação para algum outro verso, uma outra frase, né, que vem em seguida. Né? Então, essa é a minha hipótese aqui, tá? Tá só dando a entender que você vai continuar a frase em seguida. Aí, próximo verso. Mesashita no wa aoi, aoi, anosora. Certo? Então, aqui a gente vai ter o mesasa, mesasa, que é o verbo de almejar, ter em vista, tá? Então, é esse o motivo que está explicando por que você, se pudesse voar, falou que não voltaria, tá?
a gente tem uma pessoa que está almejando muito o quê? O céu, tá? Sorá, que é o que aparece nesse final do segundo verso da música, tá? Sorá é o céu. Parece até professora, né? Pensa numa professora voadora, sei lá. Ou uma professora explicando sobre as estrelas. Sorá. Ei, Sorá, né? Enfim, tentar umas coisinhas para tentar ajudar a lembrar. É, Aoi, aoi, anosora. Então aqui, né, tá numa versão um pouco, né, diferente da forma direta, né, do japonês, né? Que a forma mais direta deveria ser, por exemplo, aoi sora, né? Aoi sora. Ah, mas aí deu uma invertida, né? Aoi, aoi, anosora. Ah, então a gente viu agora há pouco, inclusive, o caso de Sumaranai, né? Então pode falar, por exemplo, um Sumaranai Terebi Bangumi, né? Então um programa de TV chato, por exemplo, né? Ah, Sumaranai Bangumi, né? Um programa chato. A gente encaixa diretamente o adjetivo tipo I no, no programa, né? No caso, Bangumi, o substantivo, para poder dar a qualidade dele, né? Aqui também no Sora com o Aoi. Aoi Sora. Também poderia fazer assim, sem encaixar o Na, né? Porque tem I, então a gente não vai colocar o Na. E nem tem pronúncia de outra coisa. Pronúncia I mesmo. É, a gente viu lá outros casos que você escreve I, mas pronuncia E. Aí não vai servir. Então, aoi, aoi, anosora. Então, azul, azul, aquele céu, né? Tem uma inversão aí, dá um toque aí poético, né, na música, né? E mesashita noa. Aí a gente teve uma versão onde tentou falar aqui o que você almejava, né? O almejado era tal coisa, né? O mesaço está na forma de um passado, tá? É, mesashita, algo almejado, algo desejado, algo que estava em vista, né? Mesaço, que ficou na forma curta outra vez do passado, né? Mesashita, é, mesashita noa. Então, algo desejado, algo que ficou. Oi, Vanessa-san. Estamos aqui discutindo uma música do Naruto, né? Que é uma música bastante famosa, do Naruto Shippuden, né? É, não sei se ouviu falar dessa música, que é do Bluebird, né? É, que é o Habatai Tara Modoranai to ite, né? A gente estava explicando, depois se puder, tenta voltar um pouco o vídeo, que a gente já chegou a explicar uma boa parte aqui desse verso, que foi em relação ao post que eu publiquei ontem, né? Eu tento fazer toda semana um pouco de umas discussões sobre os posts que já apareceram, né? Entre outras ideias que possam surgir durante os bate-papos livres aqui na live, né? Então aí tem aquele, depois no segundo verso, Mesashita no wa aoi aoi anosora, né? Então essa parte que aparece bastante, né, com muito destaque, é a parte do um céu azul azul, né? Aoi em japonês, né, seria a cor azul, tá? É, que a gente tem esse tipo de adjetivo, de qualidade, sendo usado como um ikeyoshi, né, como um adjetivo tipo i, que é só você utilizar para encaixar em seguida no que vem depois de substantivo, né? Por exemplo, aqui sora, que é o céu, tá? É, então, temos vários adjetivos, qualidades em japonês, com essa coisa do i no final, né? Por exemplo, aoi é o azul, né? Bem curtinho, né? Parece que interessante. Tá bom que parece em português, começa com A, pelo menos, né? Azul, aoi, né? Enfim, temos também kuroi, de preto, temos akai, de vermelho, né? É, o ruim que também começa com A, né? Então não bate tanto essa dica para pensar em azul, né? Então, AK vai ser vermelho, né? Como a gente pode imaginar de AK, né? AK, pensar em um... Pois nem sempre a gente consegue fazer boas associações, né?
Acre, sei lá, Acre, acho que até Vanessa-san, né? Pois é, não dá para falar sobre Vanessa em japonês, mas sim Vanessa, inclusive, né? Porque não temos V em japonês. Mas a Vanessa-san me comentou uma vez do Acre, né? Podemos imaginar do Acre pegando fogo vermelho, né? É, talvez no lance das queimadas, por exemplo, né? Que tivemos na Amazônia. Então, imaginar o Acre, que muita gente fala que não tem muita coisa para fazer lá mesmo, né? Mas de uma maneira assim. É, enfim, então associar, se for o caso, com o Acre pegando fogo vermelho, né? Então, Acre, Acai, né? É, numa ideia assim, por exemplo, né? Beleza. Então, ok. E esse Mesashita no wa, né? O A aqui a gente tem como uma espécie de ênfase, tá? Para você puxar o tópico da frase, né? Então, Mesashita no wa, então talvez fosse uma ideia de pegar, tá meio que omitindo a ideia de Mesashita tokoro, Mesashita mono no wa. Então, uma coisa almejada, qual que era, né? Aí foi lá e destacou. Era o Aoi, Aoi, Anosora. É o azul, azul, aquele céu. Aquele céu azul, azul, azul. Tá? Então essa que é a ideia aqui da música, então. Que coloquei aqui na versão, tanto em português, uma versão de tradução possível, em Romaji. Só ficou errado o Modaranai, sim, Modoranai, um erro de digitação aqui. E na versão em Kanji com hiragana também. Tá? Beleza. O que mais temos aqui? Tá, deixa eu ver. Acho que nessa semana a gente publicou foi esses tópicos, né? Alguém... Peraí. Tô ouvindo tocar alguma coisa aqui. Nem entendi mais onde está esse barulho. Tem vezes que eu não sei se tá tendo algum comentário aqui, eu que não tô vendo. Enfim. Tá, enfim. Bom, a gente na semana passada, a gente conseguiu produzir a live só no Facebook, né? Não conseguimos fazer no Instagram, não sei porquê. O Instagram não estava aceitando, falava que estava com conexão sem conseguir fazer. Por mais que era estranho, já que dava para fazer a conexão no Facebook, então não sei por que o Instagram deu esse pau, né? Então a gente fez a live somente no Facebook semana passada, mas hoje estamos conseguindo fazer ela tanto no Facebook como no Instagram. Vai de acordo com o freguês. Se você prefere assistir no Facebook, pode ver. Ou se prefere ver no Instagram, também pode ver. Né? Tô tentando fazer nas duas plataformas, né? E... tem uma, como chama? Uma dica só que eu queria também verificar, que eu queria dar uma dica. Tá circulando aí em grupos ligados ao Japão, né? Comum que eu participo, uma mensagem que mostra um vídeo, tá? Sobre fogos de artifício, né? Hanabi, né? Hanabi é uma palavra japonesa bem bonita, né? Que parece que flores de fogo, né? Hana de flor e bi, que é uma variante da pronúncia ri de fogo, né? Então, flores de fogo seria a tradução literal, né? E como se fossem flores de fogo no céu, o quê? Os fogos de artifício, né? Então, teve um vídeo que eu recebi que aparecia um fogo de artifício, né? E tinha uma descrição junto de que, como não foi possível fazer os Jogos Olímpicos esse ano em Tóquio, né? No Japão, né? Como estava previsto devido à pandemia, aí resolveram estourar os fogos assim mesmo e fazer um show de fogos, né? Dessa maneira mesmo. Mas eu até pensei em publicar, né, em compartilhar esse material no canal do Japonês Criativo, mas como bom jornalista que eu também sou, aí... bom, nem tem que ser jornalista para isso, tá? Na verdade, todo mundo é importante que procure fazer sempre essa, como diz, essa
verificação, né? Antes de você compartilhar alguma informação, sempre dê uma olhadinha, por gentileza, dá uma googada, bem facilzinha, né? Tipo, no caso, eu coloquei lá no Google, até em inglês no meu caso, né? Como eu achei que ia ser mais fácil encontrar informações em inglês. Mas em português também dá para fazer, se você não souber inglês, né? Geralmente também tem bastante fonte de informação em português também, né? Aí coloquei, sei lá, fogo de artifício, ou no caso coloquei fireworks, né, em inglês, Tóquio Olympic, né? Que é Olimpíadas, né? E aí eu de fato encontrei, né, facilmente, notícias bem recentes, de faz 2 dias, por exemplo, publicaram isso, e falando, né, que na verdade então não eram Olimpíadas, não eram fogos ligados às Olimpíadas de Tóquio. Não foram desse ano e sequer eram fogos de artifício de verdade. Eram uma simulação produzida em computador, né, usando tecnologias aí digitais, com um software que você consegue simular, né, fogo de artifício, para você fazer isso. Era bem bonitinho de fato o vídeo, não vou dizer que o vídeo não era bonito, mas se for pesquisar aí vai encontrar, né, que na verdade seria uma simulação divulgada em 2015, né, já faz 5 anos na verdade, não é nem recente isso, tá? Então nem era um fogo de artifício de verdade e também nem era uma produção deste ano, em 2020. Então não sei quem que inventou essa história, né, de que não sei por que as pessoas inventam essas coisas e ficam passando, né? Tem vezes que as pessoas repassam, né, acreditando, né? Mas não sei por quem que quer inventar essas coisas e passar para frente, né? Quem que ganha com isso, né? Não sei por quê. Então é importante a gente ter sempre um pouco de visão crítica e antes de compartilhar informações, a gente dá uma checadinha rápida no Google, né? Já ajuda bastante para fazer verificação das informações, tá? Eu tô aqui divulgando, no caso, essa informação, porque a gente tem essa informação com uma coisa ligada ao Japão, né? Ligada ao japonês, né? Que é o que a gente está aqui discutindo, né? Que é o de interesse para todo mundo, né? Oi, Bandoro-san, né? Konbanwa, Genki? O Ebandoro-san aqui, né? Que é a versão japonesa de falar Evandro, né? Ebandoro-san, meu Seito, né? Meu Gakusei, meu aluno aqui, né? Uma pessoa muito dedicada, muito esforçada, né? Yoku benkyou shiteimasu, né? Estuda bastante aí o Nihongo, com vistas aí para ir para o Nihon, né? Para o Japão em breve, né? Eu estava aqui falando neste momento, né, Bandoro-san, sobre tomar cuidado que aí muita gente passa informações meio que sem verificar direito, né? Se você acha uma informação interessante, né, antes de compartilhar, dá uma verificadinha. No caso, eu comentei de que eu recebi num grupo ligado ao japonês um vídeo sobre Hanabi, né, fogos de artifício, e que falava que era devido que os Olimpíadas do Japão não foram realizados, aí não ia ser possível guardar os fogos até o ano seguinte, então eles resolveram lançar os fogos assim mesmo e fazer um show. Mas antes de compartilhar, inclusive eu ia compartilhar aqui no canal mesmo, aí eu verifiquei e falaram que na verdade o vídeo já existia desde 2015, era só uma simulação de computador, né? Então achei bom dar um toque aqui no canal, aqui na live agora, né? Que foi o que me ocorreu, que era uma coisa bem recente, ligada aí às informações sobre o Japão na internet, né, para estar aí discutindo, tá? Bem, Ebandoro-san, você tem algum comentário, alguma pergunta para fazer? Que senão a gente vai, acho que encerrando daqui a pouquinho, né? A gente começou umas 6 e pouco, como era o previsto. Está marcado às 6 horas, mas acabo demorando um pouquinho para conseguir acertar aqui os ponteiros de ligar tanto no canal do Facebook como no Instagram, né? Enfim. Só então, recapitulando, a gente hoje discutiu sobre alguns posts da semana, tá? Que se for voltar um pouco aqui lá no canal, tanto do Facebook como no Instagram do Japonês Criativos, pode espiar, que é o Tsumaranai desu né? Que chato, tédio, certo? Então eu me inspirei na situação de Shuku Kikan, né? De período de isolamento, de autorrestrição que a gente tem enfrentado, né, nos últimos tempos. Uma coisa chata, sem graça, né? O Ishokenme, né?
que também publiquei essa semana, um post falando sobre o lance de uma expressão que é com o máximo de esforço possível, né? Que tem a ver muito com o gambarimasu, né? Se esforçar, né? Então com esse ishokenme, adoro essa palavra, né? Essa expressão. Então é se dedicar realmente ao máximo, né? Com muita ênfase, né? E também eu publiquei, assim, Isogashi kata, né? Ebandoro-san. Tava corridão aí. E também a gente discutiu, depois se quiser dar uma olhadinha aqui na gravação da live, que eu espero que fique direitinho aí a publicação depois, tanto no Facebook como no Instagram. Acho que geralmente fica mais rapidamente publicado no Facebook do que no Instagram. Mas no Instagram também geralmente está dando certo para publicar. Só na semana passada e numa outra semana não deu certo a publicação, apesar de a live ter sido feita de uma outra vez. E aí eu também usei como estudo de caso, né, para discutir várias questões de vocabulário, estrutura gramatical, né, dos dois primeiros versos da música do Naruto Shippuden, né? Não sei se você gosta de Naruto e outros animes. Então a gente tem aqui, né, o Habatai Tara. Bom, não vou nem repetir porque já me ouviram muito aqui. E aí tem aquela terminação com o refrão Aoi, Aoi, Anosora, né? Aquele céu azul azul, né? Chama Bluebird. Depois volta aí um pouquinho o vídeo, que aí você consegue conferir. Bom, então acho que por hoje, tá? Vamos encerrando aqui. Temos... acho que foi bacana essa live de hoje também. E espero que também quem participou e quem possa participar depois também para conferir, né, a gravação, também fique satisfeito, né, com algumas dicas que eu dei hoje aí. Qualquer coisa aí, tamo junto, né? Yoroshiku onegai shimasu, né? Conto com vocês aí. E então até mais. Mata, né? A gente se vê então domingo que vem, né? E também durante a semana com os posts que eu vou publicando. Beleza? Hai, dou itashimashite, Ebandoro-san. De nada aí. Kochira koso, de minha parte também, né? Obrigado. Arigatou gozaimasu. Já, né? Bye bye. Já, né? Mataraishu. Até semana que vem. Mata kondo. Até assim que der.